Pronto, perfeito, então. Então, pessoal, essa apresentação, ela foi dividida, né, pensando em tratar um pouco da contextualização, né, a madeira enquanto material aí que vem sendo estudado há muitos anos, principalmente por ser um material que promove calor, né, de certa forma, como que esse calor, ele pode ser compreendido, né, como que se dá as transferências de calor nesse material, como que ocorre a forma de condução, convecção e radiação, né, dentro desse material, até passar para as propriedades térmicas da madeira propriamente ditas, né, que são 4: condutividade térmica, calor específico, difusidade térmica e a expansão térmica. E aí, pessoal, quando a gente fala, né, de propriedades térmicas, primeiro a gente tem que tentar entender, né, o que é energia térmica, né? Falar de energia é falar diretamente de física, né? Assim como a gente viu mais cedo nas aulas de acústica, nas aulas de propriedades elétricas. Então, a gente vai estar falando de física, a gente tem que remeter sempre ao campo da física, mas de uma forma bem simplória, a energia térmica nada mais é que uma forma de energia que está associada à temperatura de um material. Esse material, né, seja ele em seu estado físico líquido, sólido ou gasoso, o modelo microscópio, né, de forma geral, né, o modelo microscópio dos materiais indica que os corpos, eles possuem átomos e moléculas que estão em constante movimento. E a esse movimento, a gente denomina, né, essa energia envolvida, esse movimento, a gente entende que é uma energia cinética envolvida nesses materiais. Nesse sentido, a energia cinética associada a esse movimento, associada a uma temperatura, é denominada, então, energia térmica. Nesse contexto, o calor nada mais é que a transferência de energia térmica que ocorre entre sistemas termodinâmicos, entre materiais, certo? E a medida da quantidade de calor trocada entre dois corpos é uma medida de energia. Então, aqui, a todo momento, a gente vai estar falando de energia, energia, energia. E aí, nesse sentido, quando a gente fala de energia, de produção energética, a gente pensa, né, na madeira. A madeira, ela sempre ofereceu histórica contribuição para o desenvolvimento da humanidade, né? Estando presente aí desde os primórdios da história do homem como um ser civilizado, entre aspas, ou tentando estar entrando em um processo de civilização. Mas a primeira fonte de energia, né? Que esteve sempre associada aí a atividades essenciais, lá, né, na pré-história, quando o homem ele precisava de um elemento que fomentasse, por exemplo, a cocção de alimentos ou até mesmo forma de se aquecer. Então, hoje, né, mesmo após aí anos e anos de história, de antiguidade, nós temos que ainda hoje, pelo menos 1/3 da população mundial depende dos usos tradicionais da madeira, principalmente para atividades essenciais, como o aquecimento e a cocção de alimentos, que são atividades essenciais desde o início, né, da história do homem enquanto ser civilizado, né, que precisava do fogo para estar fazendo aí, né, cozinhando seus alimentos e se proteger contra baixas temperaturas, né, no ambiente. Hoje, 6% do fornecimento total, em termos de energia primária, são oriundas aí da madeira, né, isso em termos de mundo. Então, 6% do fornecimento total de energia primária no mundo vem da madeira, e ela é, então, a matéria-prima individual mais importante no que tange às energias renováveis. Então, além dessa importância toda, né, que eu falei, de cozinhar, de se aquecer, o que está por trás do interesse técnico pela ação do calor da madeira? Por que a gente tende a estudar a madeira, como que acontecem as transferências de calor, as propriedades térmicas desse material? Então, primeiramente, né,
por conta do calor mesmo, foi o que essa breve introdução, foi o que eu acabei de falar, que o calor foi o primeiro interesse voltado aí para a madeira, para estar estudando esse tipo, né, de material. E aí, na virada do século XIX para o século XX, a gente tem a denominada a Idade do Petróleo. Essa época aí foi o boom, né, do petróleo como matéria-prima para a produção de energia, né, energia não renovável, mas produção de energia. E logo após, né, houve ainda uma redução do uso de energias não renováveis, mas em termos da atualidade, a gente continua estudando a madeira por conta do seu aspecto de renovabilidade ambiental, a sustentabilidade ambiental que todo o contexto, né, tudo que a gente estuda em termos de madeira, isso envolve. A gente está trabalhando com um material que se renova na natureza, né, que a gente pode estar plantando, colhendo e fazendo bom uso, bom manejo, porque é um material sustentável, diferente aí das fontes não renováveis. E a madeira é um produto que permite a criação de múltiplos outros produtos, como, por exemplo, a produção de pellets, a produção de gases, combustíveis, a produção de líquido pirolioso, aí, como um dos subprodutos da carbonização, produção de briquetes, produção de carvão vegetal, e, além disso tudo, aliado ao fato, né, da madeira ter fácil trabalhabilidade e adaptabilidade a diferentes formas, a madeira é também a principal matéria-prima utilizada pela indústria moveleira e tem sido também um dos materiais de construção mais utilizados atualmente. Então, não é à toa que a gente tem visto muitos edifícios, prédios, casas, utilizando a madeira como matéria-prima base, né? Então, temos todos esses benefícios aí desse material. E aí, pessoal, nesse sentido, é importante a gente estar estudando as transferências de calor, né? Entender como que essa energia térmica circula nos materiais. A exemplo, né? Nós temos aqui, deixa eu colocar o ponteiro. Então, aqui nós temos a imagem clássica, né? Se vocês digitarem transferência de calor no Google, vai ter uma imagem semelhante a essa, uma panela fervendo água. Porque é a imagem base para a gente estar entendendo aí os 3 tipos de transferência de calor. Então, aqui nós temos a radiação, né, ilustrada aqui, representada pelo fogo, que está aquecendo a panela. Essa panela aqui está sendo aquecida por condução. E aqui nós temos a convecção, que está sendo ilustrada aqui pela movimentação das bolhas, né? A água que está sendo aquecida, está havendo a fervura, e aí, a isso aqui a gente denomina, né, transferência de calor por convecção. Então, falando um pouco mais de cada uma delas separadamente, a condução, né, o fluxo de calor por condução ocorre através das colisões entre átomos e moléculas, né, dos materiais, isso inclui também a madeira, e posterior transferência de energia cinética. Então, aqui nós temos uma imagem bem um esqueminha, né, onde a gente tem aqui átomos quentes, e a gente denomina, né, de átomos rápidos, entre aspas, separados por uma barreira, né, imagine aqui uma barreira, e aqui átomos frios, átomos mais lentos, certo? Se a gente retira essa barreira aqui, né, se a gente permite que os átomos, eles se interajam entre si, o que é que vai acontecer? Vai haver colisões, né, entre esses átomos quentes, átomos frios, e o que tende a acontecer? Os átomos quentes, os átomos mais rápidos, à medida que há a colisão com os átomos mais frios, eles tendem a ficar um pouco mais devagar, né? Não mais devagar, na verdade, eles ficam menos rápidos, né? Eles perdem um pouco aí da sua velocidade, vamos dizer assim. Em contrapartida, os átomos frios, que estavam, quando isolados, eles estavam mais vagarosos, a partir do momento que há essa colisão com átomos mais quentes, eles tendem a ficar um pouco mais rápidos. Mas por que isso acontece?
porque há transferência de calor entre os átomos mais quentes para os átomos mais frios por meio da condução térmica, certo? Então, os átomos mais quentes, que até então, separadamente, eles tinham uma velocidade bem superior, eles colidem com átomos mais frios e perdem um pouco dessa energia. Eles transferem um pouco dessa energia para os átomos mais frios, certo? E aí, então, a gente denomina esse tipo de transferência de calor por condução. A convecção é um outro tipo de transferência de calor, só que a gente entende que enquanto a condução acontece em meio microscópico, a convecção acontece em meio macroscópico, acontece em ambientes fechados. E a gente fala também, né, que a nível macro, porque como acontece? Basicamente, né, de forma bem simplória, eu não vou adentrar em termos físicos, não é nem minha praia, mas basicamente é como se dá a transferência de uma região mais quente, né, transferência de calor de uma região mais quente para uma região mais fria. O ar quente, ele tem densidade menor, então ele tende a subir, enquanto o ar frio, ele tem uma densidade maior e ele tende a descer. E aí, voltando à panela, né, essa imagem da panela, né, fervendo água, como que a gente consegue entender aqui a convecção? Então, nós temos aqui uma fonte de calor, né, uma alta temperatura aqui, esse calor, ele está sendo transferido para a panela por meio de condução térmica, então a panela está sendo, né, ela sofre aquecimento por condução, e aqui na água, nós temos a convecção da seguinte forma: as moléculas de água, elas se aquecem e tendem a subir, né? Então, a fervura da água, essa água, quando ela é fervida, as moléculas de água tendem a subir, enquanto as moléculas de água que ainda não estão tão aquecidas tendem a descer. Então, essa movimentação, né, de moléculas de água de uma temperatura maior entre, né, e a molécula de água de temperatura menor desce, então essa transferência de calor aqui a gente denomina convecção, né, a nível macroscópico, que nada mais é do que essa transferência de calor de um lugar mais quente para um lugar mais frio, certo? E aí, por último, né, como um terceiro tipo de transferência de calor, nós temos a radiação. Então, a radiação, ela é resultado de mudanças nas configurações atômicas e moleculares no seu interior e não depende de nenhum meio para se propagar. Então, novamente, aqui a gente está falando, né, em um tipo de transferência resultado de configurações atômicas e moleculares. Então, por que eu quis trazer, né, essa imagem aqui? Por exemplo, a gente tem uma fogueira, essa fogueira está acesa, né? E aí, a gente não precisa estar tão perto de uma fogueira para sentir que ali está em alta temperatura. E por que não? Porque o calor está sendo transferido para a gente, né, para a nossa mão aí, por meio da radiação, que nada mais é do que uma transferência de calor que acontece por ondas eletromagnéticas, tá? E aí, pessoal, avançando mais um pouco, a gente tem, né, quando a gente estuda energia, né, energia térmica, quando a gente fala de energia da madeira também, a gente tem aqui o modelo de carbonização de Black-Shear, tá? Onde esses autores, eles tiveram a intenção de mostrar mais ou menos como que acontece a carbonização em termos de energia, né? E aí, então aqui nós temos, tenta imaginar essa imagem como se fosse uma peça de madeira. Então aqui nós temos a madeira propriamente dita. À medida que ela sofre ação de temperatura, ela cria aqui, né, uma zona intermediária que a gente chama de zona de pirólise, que é formada por uma frente de pirólise, tá? E aqui, à medida que a temperatura ela avança, né, tendendo até a formação do carvão vegetal, a gente tem, então, a criação de uma frente de carvão vegetal, que aí, à medida que, né, as energias
elas são conduzidas aqui por essa peça, a gente chega até a formação aí de uma massa, uma camada porosa, que a gente denomina carvão vegetal. Então, o Black Shear, ele divide, né, eles dividiram a carbonização em 5 períodos, né, com eventos importantes em cada um desses períodos, mas, por exemplo, né, no período 1, a madeira, ela não sofre nenhuma alteração em termos de decomposição, né, dos seus materiais. Acontece basicamente, né, segundo esse período aqui, a evaporação, sendo que essa evaporação, né, a evaporação da umidade da madeira, da água que contém nesse material, ela acontece através de condução térmica. Então, molécula a molécula de água vai saindo dessa peça de madeira através de condução térmica. No período 2, é um outro período, né, que acontece bastante convecção térmica, né? É um tipo, né, de transferência de calor, que é o que eu falei para vocês, que se caracteriza a nível macro. E nesse período daqui da carbonização da peça de madeira, os gases quentes transportam o calor para o exterior da madeira por convecção térmica. Então, aqui a gente consegue imaginar o que acontece lá na panela, né, quando a gente está fervendo água. Os gases quentes tendem a se movimentar para uma região de temperatura mais amena, o que acontece aqui nesse período, né, da carbonização. Os gases quentes tendem a sair por convecção térmica. E por último, né, aqui no período 5, então, a temperatura aí já forneceu bastante alteração, né, em termos de decomposição térmica, já conseguimos aqui atingir nosso objetivo, que era a formação, né, do carvão vegetal, e no período 5 a gente volta a ter aí, predominantemente, condução térmica, né, a transferência de calor volta a se dar nessa camada porosa, né, carvão vegetal, por condução térmica. Eu peguei essa outra imagem da internet, né, de Figueiredo e Moraes, aí, 2009, com o objetivo de pegar uma imagem mais real do que eu acabei de falar aqui, né, do que o modelo aqui propõe. Então, aqui nós temos também uma peça de madeira que sofreu a ação do calor, certo? Então, aqui nós temos a madeira normal, né, normal a gente entende que ela ainda não sofreu nenhuma alteração. Nós temos, avançando aqui, né, essa peça, nós temos a base, zona de pirólise, e posterior zona de pirólise, né, com o avanço da temperatura nessa peça de madeira, até a formação de uma base de carvão vegetal, e a partir daqui, então, nós temos apenas carvão vegetal, propriamente dito. Então, ao longo dessa peça, né, quando a gente submete essa peça de madeira à ação do calor, está acontecendo condução, está acontecendo convecção térmica e também vai haver radiação, né? Tudo simultaneamente. E aí, pessoal, né, de posse dessa contextualização, do porquê estudar aí os aspectos, né, de ação do calor da madeira, como que se dá as formas de transferência de calor, a gente consegue entrar um pouco agora dentro aí das propriedades térmicas, né? Sendo elas a condutividade térmica, calor específico, difusidade térmica e, por último, nós vamos falar um pouco da expansão térmica. Condutividade térmica, então, pessoal, nada mais é, né? De novo, de forma bem simplória, a condutividade térmica é a velocidade com que o calor se transporta em um determinado material. K, né, que significa, né, condutividade térmica, é o valor atribuído a um dado material que expressa sua capacidade de conduzir calor. É uma propriedade que está sempre muito relacionada com, né, edificações, por exemplo, o uso da madeira como material base na construção de edifícios, de casas, justamente
pela sua propriedade, né, de ter um bom isolamento térmico, embora seja, né, um péssimo condutor térmico, e também na industrialização da madeira, onde se utiliza os processos de aquecimento, vaporização ou cozimento, como, por exemplo, na secagem artificial, fabricação de lâminas e de moldagem. Então, aqui, né, em termos de equação, né, como calcular a condutividade térmica da madeira? A gente vai ter aqui, ao longo da apresentação, algumas equações, e o objetivo das equações, meu objetivo aqui não vou ficar fazendo cálculo aqui, não, mas eu quis trazer, né, para mostrar também, principalmente, quais as principais variáveis, vamos dizer, que afetam diretamente essas propriedades térmicas, certo? Então, aqui, por exemplo, a gente tem que KT, condutividade térmica transversal, é igual a densidade da madeira vezes 5,18 mais 0,096 vezes teor de umidade mais 0,057 vezes volume de poros vezes 10 elevado a menos 4. Então, aqui, pessoal, se a gente tem essas variáveis nas equações, é porque elas influenciam diretamente na condutividade térmica. Então, por essa equação aqui, a gente já consegue entender que a condutividade térmica da madeira está diretamente relacionada com a sua densidade, com a sua umidade e com o volume também de poros, né, que contém nessa madeira. E aí, falando em poros, a gente consegue, né, a gente tem uma ideia, então, do porquê, né, eu já afirmo que a madeira é um mau condutor térmico, e a gente consegue, então, fazer uma analogia, né, do porquê será que a madeira é um mau condutor térmico. A madeira é um mau condutor térmico porque ela é como base, né, da sua composição, ela tem muitos poros. Então, quando a gente olha aqui a seção transversal da madeira, né, que é a seção aí onde a gente consegue visualizar os poros, né, da madeira, a gente consegue perceber que ela possui muitos espaços vazios. É diferente quando a gente olha para um metal, né, a nível macroscópio até, a gente não consegue enxergar esses espaços vazios no metal. Por quê? Porque é um material mais denso, né? E à medida que não tem esses espaços vazios, ele vai conseguir conduzir mais calor do que a madeira, que tem essas lacunas, vamos assim dizer, né? Que tem esses poros, esses espaços vazios. Então, é por isso que a madeira é considerada um mau condutor térmico. Embora, né, a gente considera que seja um mau condutor térmico quando comparado a outros materiais, ela conduz, sim, calor, sendo ele ainda, em comparação, né, comparando os seus planos de observação, essa condução térmica, ela é maior no sentido da grã e no sentido radial, né, no sentido aqui dos raios, ela é 5 a 10% maior que no sentido tangencial da madeira. Então, quanto maior a massa específica, o teor de umidade, o teor de extrativos e o aumento da temperatura, né, a temperatura que essa madeira será submetida, maior será a sua condutividade térmica, sendo então uma propriedade que se relaciona aí com propriedades físicas, né, como a densidade e o teor de umidade, e também com a química desse material, como, por exemplo, o teor de extrativos. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico que o objetivo aqui é mostrar a relação, né, visualmente a relação entre o teor de umidade da madeira, a densidade básica dessa madeira e a condutividade térmica. Então, aqui por esse gráfico, a gente consegue observar que quanto maior é esse teor de umidade e maior é a densidade da madeira, né, que está aqui crescendo, no sentido que, né, da direita para a esquerda, vamos colocar assim, a gente tem uma maior condutividade térmica, certo? E o oposto, né, também é verdadeiro, obviamente. Se a gente tem um teor de umidade baixo, uma densidade básica baixa, a gente também vai ter uma condutividade térmica baixa em relação a madeiras aí mais densas e mais úmidas. Então, aqui mais uma tabela, né, para exemplificar
a relação da densidade com a condutividade térmica. Então, aqui nós temos, por exemplo, material aglomerado de partículas de madeira, densidade entre 650 e 750 quilos por metro cúbico, condutividade térmica de 0,17. À medida que a gente aumenta a densidade do material, né, chega aí madeiras com densidade elevada, a gente também encontra, então, uma condutividade térmica bem superior a esses materiais de densidade básica reduzida. E como que fica, então, em relação aos outros materiais, né? Como que a gente pode comparar materiais que têm madeira em sua composição, propriamente a madeira, com outros materiais? Então, aqui, a gente encontra, né, madeira de balsa, condutividade térmica na casa do 0,054. Pinheiro, né, uma araucária, condutividade térmica na casa do 0,12. Ferro, 330. Alumínio, 230. Então, assim, em relação a outros materiais, a madeira, eu diria até que é um péssimo condutor térmico, né? Quando a gente vê esses números tão discrepantes em relação a outros materiais. E aí, né, à medida que a gente estuda essa questão da madeira, a gente sempre, na literatura, a gente vê relação direta com incêndios, né? De posse dessa tabela aqui, qual seria, então, o material mais seguro, né, em termos de edificação? Seria o ferro, que tem a condutividade aí na casa dos 330, ou a madeira, que tem a condutividade térmica bem baixa? Então, a gente consegue entender que a madeira, né, em termos de incêndio, né, a gente entende que a madeira é um material mais seguro, né, diante das suas propriedades térmicas, como exemplo aqui da condutividade. E aí, pessoal, avançando, né, a segunda propriedade térmica que a gente vai ver hoje é o calor específico. O calor específico, ele é compreendido, né, como definido como a quantidade de energia necessária para que haja aumento de 1 grau Celsius de temperatura em 1 quilo de matéria, em 1 quilo de madeira. A madeira tem elevado calor específico, ao contrário da condutividade térmica. Os cabos de utensílios de cozinha e aparelhos de aquecimento são feitos de madeira não apenas por serem maus condutores de calor, mas porque se aquecem muito menos que metal. Então, aqui eu trouxe para vocês ilustrando, né, o que eu acabei de falar aqui. Nós temos a colher de pau, nós temos aí cabos de panelas, né, feitos tendo madeira, né, como revestimento, fósforo, todos tendo como base a madeira. E aí, em relação a outros materiais, a madeira, né, a anidra, né, a madeira seca, com 0% de umidade, tem 0,324 quilocal por quilo Celsius aí de calor específico. Esse valor é superior a metais, é superior ao calor específico também do concreto, e abaixo, né, fica um pouco mais abaixo aí do que a água, que tem um calor específico de 1. E isso significa, né, ter um calor específico superior, né, a outros materiais, significa que, ao aplicar uma determinada quantidade de calor à madeira, ela vai se aquecer menos do que os materiais que possuem calor específico menor. Avançando um pouco, a gente também consegue perceber que essa propriedade, ela tem variáveis que influenciam diretamente, como é o exemplo da temperatura e da umidade da madeira. E aí, em termos de equação, né, novamente, equações, nós temos equações para calcular o calor específico de uma madeira seca e para calcular o calor específico de uma madeira úmida. Por quê? Porque a umidade exerce aí influência direta no calor específico desse material. Então, enquanto o calor específico da madeira seca leva em consideração, né, apenas a temperatura, o calor específico de uma madeira úmida leva em consideração também a umidade, o calor específico que ela teria, né, que ela tem em seu estágio seco,
um calor específico adicional, e também aqui é dividido, né, por 1 mais o teor de umidade. Então, aqui a intenção é mostrar as duas variáveis que influenciam no calor específico da madeira: temperatura e teor de umidade da madeira. Então, aqui, pessoal, quando a gente consegue, né, se a gente, comparando, se a gente, vamos isolar aqui para uma mesma temperatura. Para uma mesma temperatura, se a madeira está aí tendendo a secagem, né, tá aí com teor de umidade abaixo do ponto de saturação das fibras, a gente vai ter um calor específico na base do 0,2. Para a mesma temperatura, se a gente aumenta o teor de umidade, o calor específico também será aumentado. Agora, se a gente avaliar dentro de um mesmo teor de umidade, vamos só aumentar agora a temperatura. Dentro de um mesmo teor de umidade, isso também acontece. Então, por exemplo, madeira aí abaixo do ponto de saturação das fibras, calor específico na casa do 0,2. Se a gente aumentar a temperatura, também vai aumentar o calor específico. E isso acontece porque é uma propriedade que depende diretamente da influência dessas duas variáveis, temperatura e umidade. Quando a madeira contém água no seu interior, o calor específico aumenta pelo fato de que a água possui um calor específico maior do que a própria madeira. E aí, né, para madeiras úmidas, nós temos que levar em consideração o calor específico adicional, devido à absorção de energia que acontece quando a madeira está em contato com a água. E esse calor específico adicional se refere a esse Azinho aqui, né, da equação, né, do calor específico para madeira úmida. Esse Azinho aqui, que significa que é basicamente levar em consideração que vai haver um calor específico adicional proveniente da energia de ligação entre a madeira e a água. Então, se a madeira está úmida, a gente vai ter que considerar um calor específico a mais no cálculo aí desse calor específico. E essa variável, né, esse Azinho, para madeira seca 10%, varia aí na casa de 0,02 a 0,04, entre 29,5 graus Celsius e 60 graus Celsius. E para madeira com 30% de umidade, a variação observada é de 0,04 a 0,09, com a mesma variação de temperatura, né, de 29,5 a 60 graus Celsius. E isso é o que a gente utiliza no cálculo do calor específico para madeira úmida. Avançando mais um pouco, pessoal, a gente vai ter aí, né, a terceira, 3/4, né, de propriedades térmicas da madeira. E a gente tem aqui a difusidade térmica. Eu coloquei até a imagem aqui de um sinal Wi-Fi, mas porque ao longo, né, dos meus estudos eu sempre tento fazer analogias com coisas cotidianas. E aí eu fiz a seguinte analogia, né? Eu tentei considerar meu celular como a madeira propriamente dita e o Wi-Fi como calor, né? A madeira como material que vai estar absorvendo esse calor. E é isso que a difusidade térmica que é a medida do quão rápido uma madeira pode absorver calor das suas imediações. A resposta dos materiais a mudanças térmicas é diretamente proporcional a essa propriedade. Quanto maior for a difusidade térmica de material, mais rapidamente ele responderá às mudanças impostas. É a razão entre a capacidade do material em conduzir essa energia e a capacidade dela também armazenar, né, essa energia aí. E aqui, né, voltando a analogias, eu trouxe também a imagem de uma cadeira, né? Por que uma cadeira de madeira? Porque vamos pensar na seguinte situação. A gente está em um ambiente aberto, né? Esse ambiente, ele está sofrendo ação do calor, né, do sol, vamos pensar em transferência de calor por radiação. E nesse ambiente, né, 3 horas da tarde, sol rachando, temos uma cadeira de madeira e uma cadeira
de metal, ambas sendo submetidas à ação, né, da alta temperatura e do calor. Qual a gente tende a escolher, né, para sentar? Qual você escolheria para sentar? Eu espero que seja de madeira, né? E por que isso acontece, né? Comparando com outros materiais, essa cadeira de madeira, ela vai estar quente, mas ela vai estar menos quente do que uma cadeira de metal, isso eu tenho certeza. E por que isso acontece? Porque a difusidade térmica da madeira é baixa em relação a outros materiais, como metal, né? Como a cadeira de metal que eu coloquei como exemplo. Então, ela tende a absorver essa energia externa de uma forma mais vagarosa do que em relação a outros materiais, como o metal e o tijolo. E aí, em termos de equação, nós temos que a difusidade térmica, ela é uma relação entre o coeficiente de condutividade térmica e o produto entre o calor específico dessa madeira e a sua densidade. E em termos de comparação, nós temos que o aço, ele tem uma difusidade térmica aí na casa do 0,129 centímetros quadrados por segundo, enquanto a madeira apresenta uma difusidade térmica em torno de 0,0016 centímetros quadrados por segundo, ou seja, bem abaixo do que o do aço, uma difusidade térmica bem inferior. Materiais de baixa difusidade retardam a transferência de variações externas de temperatura para o interior das construções. Então, mais uma vez, né, se a gente for falar de incêndio, mais uma vez, a gente pode pensar o seguinte: se a gente estiver em um ambiente, né, em uma casa que tem madeira como material de composição base, e estiver havendo um incêndio, né, dentro dos limites cabíveis, se tiver havendo um incêndio ao nosso redor, e a gente está dentro desse ambiente madeireiro, né, que tem madeira em sua composição, a gente vai demorar um pouco de perceber, né, essa ampla temperatura que está tendo ao nosso entorno. Por que isso acontece? Porque a madeira é um material de baixa difusidade. Ela retarda a transferência, né, do calor externo para dentro dos ambientes, né, para o interior das construções. E por último, e não menos importante, né, quase chegando aqui ao fim da apresentação, nós temos a expansão térmica. A expansão térmica, pessoal, é uma propriedade que, como o próprio nome diz, né, diz respeito à mudança dimensional da madeira causada por diferenças de temperatura. Então, a madeira, quando ela é aquecida, dentro de uma faixa de temperatura, né, ela tende a se expandir, e quando ela esfria, ela tende a se contrair. E isso é a expansão térmica da madeira. As variações de expansão em suas dimensões são pequenas e, na prática, são desprezíveis, já que a madeira é utilizada entre variações de temperaturas pequenas. Então, quando a gente fala de variações de temperaturas pequenas, a gente tem que esquecer lá da produção de carvão vegetal, né? A gente não está falando disso. A gente está falando do uso de madeira como material de construção, como material para a produção de utensílios domésticos, né? De móveis. A gente está pensando nesse sentido, né? No uso da madeira para atividades cotidianas, por exemplo. Então, nesse sentido, a madeira, ela tem, né, a baixa expansão térmica, né? Essa expansão, ela se torna desprezível, ela não acarreta ela não afeta, né, as propriedades mecânicas, né, de forma que torne esse material inutilizável, por exemplo. Peças estruturais de madeira se expandem menos que outros materiais de construção, diminuindo os riscos de desabamento. Também é muito importante, nessa propriedade é muito importante, quando a gente pensa na fabricação de compensados, chapas aglomeradas e MDF. Uma vez que, durante o aquecimento da madeira, as alterações dimensionais causadas pela variação da temperatura são quase anuladas pelas alterações dimensionais provocadas pelo seu teor de umidade. Então, aqui, né, eu estou tentando dizer para vocês que a umidade,
ela exerce uma influência maior em termos de expansão térmica do que a própria temperatura, né? Do que o próprio aquecimento desse material. Então, vamos lá. Em termos de equação, né, como calcular o coeficiente linear de expansão térmica, o coeficiente linear aí dessas madeiras? O cálculo é dividido em cálculo para coníferas e folhosas leves, ou seja, madeiras de baixa densidade, e cálculo para e cálculo para folhosas mais densas, né, madeiras de alta densidade. E aí nós temos, né, o coeficiente linear de expansão radial e expansão tangencial para ambos grupos de madeira. Então, para o coeficiente linear de expansão radial, nós temos que ele é igual, né, o produto entre 56 vezes a densidade básica vezes 10 elevado a menos 6. Já para a expansão tangencial, a gente tem que ele é igual a 81 vezes densidade básica, vezes 10 elevado a menos 6, por graus Celsius. Para folhosas mais densas, essas equações mudam um pouco, né, em termos desses índices aqui, nesses valores adimensionais, né? Então, nós temos que o coeficiente linear de expansão radial de uma madeira mais densa é igual a 45 vezes densidade, vezes 10 elevado a menos 6, e para a sua expansão tangencial, é igual a 58 vezes D, né, vezes a densidade, vezes 10 elevado a menos 6. Então, em termos de estudos, tanto de coníferas quanto de folhosas, os coeficientes da expansão térmica na direção paralela às fibras tendem a ser extremamente baixos. Quando ele se refere às direções radial e tangencial da madeira, verifica-se, então, a proporcionalidade à massa específica do material. Ou seja, essa expansão vai ser proporcional, então, à densidade básica dessa madeira. Na direção longitudinal, o coeficiente de expansão térmica não depende da densidade, sendo aí os valores que variam entre 1,7 vezes 10 a menos 6 a 2,5 vezes 10 a menos 6 por Fahrenheit. E aqui, mais um gráfico, né, para a gente ter essa ideia mais visual do que eu acabei de dizer, né, só uma forma de fixar, né, essa relação entre a densidade e o coeficiente linear de expansão. Então, aqui por esse gráfico, a gente consegue entender que uma madeira mais densa, ela vai ter um coeficiente linear de expansão maior do que uma madeira menos densa. Então, mais uma vez, né, a densidade, uma propriedade física, influenciando aí uma outra propriedade térmica. Então, a todo momento, a gente falando da influência da densidade, né, nessas outras propriedades da madeira, como é o caso aqui, né, do cálculo do coeficiente linear de expansão. Quando comparada à madeira, então, no seu estado seco, madeira úmida se comporta de forma diferente com a variação da temperatura. Quando ela é aquecida, ela tende a se expandir por efeito térmico e a se contrair por efeito da perda da umidade. Ou seja, a contração acontece basicamente porque a madeira, então, perdeu, né, as moléculas de água que estavam ali, as pontes, né, de hidrogênio que estavam ali presentes, né, no seu teor de umidade, fazendo com que houvesse um maior espaço entre as suas paredes celulares, né, vamos dizer assim. Se a madeira perde, né, na sua composição, esses materiais, ela tende, então, a contrair. Então, por exemplo, se a madeira ela está entre 8% a 20% de umidade e ela sofre ação do calor, ela inicialmente vai se expandir, né, por ação da temperatura, para então contrair de forma gradual até um volume menor que o volume inicial, à medida que ocorre a perda de umidade por efeito do aquecimento. Então, aqui, o intuito é mostrar que a todo momento a umidade, né, dentro da propriedade de expansão térmica, a umidade é um fator primordial, porque ela exerce
uma influência maior do que a própria temperatura. Então, a madeira úmida, ela vai ser aquecida, ela vai se expandir, e logo após a expansão, ela tende a se contrair tanto que ela tende a chegar num volume menor do que a peça inicial, porque ela sofreu a inundação do calor, ela também perdeu essas moléculas de água aí, né, que estavam no seu interior. A variação dimensional na madeira decorrente da alteração da temperatura é pequena quando comparada, então, com a variação dimensional decorrente da alteração do seu teor de umidade. E aí, pessoal, o tempo todo a gente falando de umidade, a gente falou de umidade aí no período da manhã, né, falando das propriedades elétricas, a gente falou um pouco de umidade também nas propriedades acústicas, falou de umidade aqui também, nas propriedades térmicas, e aí, brevemente, né, eu trouxe para vocês aí o que seria, como que se dá essa movimentação da água dentro da madeira. Então, uma madeira saturada, aí vamos dizer que está com 100% de água no seu interior, ela tem em sua composição água de impregnação, né? Essa água, ela está na parede celular das suas células, e nós temos também água livre, que é essa água que é presente aí, né, nas cavidades celulares. Beleza, a madeira atingiu 50% de umidade. Com 50% de umidade, ela continua tendo água de impregnação e continua tendo água livre, só que pela metade, né? Então, a gente continua tendo água de impregnação e água livre aqui na composição dessa madeira, só que uma quantidade menor. Chegando a 30% de umidade, a gente considera que esse material entrou, né, em ponto de saturação das fibras, que é o teor de umidade de mais ou menos, né, 28%, 30%. Então, aqui, a gente compreende que as paredes celulares não podem absorver nenhuma água adicional, né? As paredes estão saturadas e uma umidade adicional só pode ser armazenada, então, nas cavidades celulares. Chegando a 10%, a água se encontra apenas nas paredes celulares. E essa água é a água de impregnação. E a 0%, que é o que a gente, às vezes, né, tenta chegar e mesmo assim não consegue, mas a 0% a gente considera que a madeira aí está a seu peso constante, ou absolutamente seca, né? E essa condição a gente encontra em condições, uma condição que se encontra em condições forçadas de laboratório, utilizando estufa, por exemplo. Então, assim, eu trouxe para vocês esse aspecto da água da madeira, porque a todo momento, né, a gente está falando da influência, interferência do teor de umidade da madeira em suas propriedades. E aí eu trouxe para vocês só para ilustrar um pouco, né, como que se dá essa movimentação de água, né, no interior desses materiais, né, no interior da madeira. E aqui, pessoal, para finalizar a apresentação, eu trouxe para vocês algo que eu nunca vi, nunca ouvi falar, vou ser sincera para vocês, mas eu senti necessidade de tentar mostrar aqui para vocês, ao longo da apresentação, como que seria aí uma máquina que consegue medir fluxo de calor de materiais. E aí, em uma pesquisa breve aí no Google, eu encontrei, né, essa empresa aqui, Thermtest, o medidor de fluxo de calor HFM100, que ele diz, né, ele promete, estamos vendo aqui um print do site, tá, pessoal? Então, ele diz medir a resistência térmica e a condutividade de materiais isolantes e de construção. Então, não é uma máquina, né, propriamente dita para madeira, não se trata disso, mas que também promete dar esses valores de fluxo de calor para madeiras também. Então, aqui nós temos, né, a imagem bem bonitinha do site, né, tudo muito bem feitinho, mostrando aqui a sua composição em termos de materiais. No site, eles informam muito bem como se dá o manuseio, para qual tipo de material serve essa máquina.
né, mostrando seus benefícios, né, medição de fluxo de calor, controle de temperatura. E aqui o objetivo era só mostrar, né, uma máquina que promete daí fornecer condutividade térmica de materiais, incluindo a madeira, né, como material base aí para a realização de ensaios. E para finalizar, né, eu sempre tento finalizar minhas apresentações fazendo um quadro resumo, né, porque às vezes a gente fala tanto e nem sempre as informações conseguem ser bem absorvidas, né, ou foram guiadas de uma forma bem feita aí durante a apresentação. Então, de uma forma bem resumida, eu trouxe para vocês um quadro resumo, que basicamente, né, é um quadro resumo das propriedades térmicas da madeira, mostrando que, né, diante de tudo que eu disse, o objetivo aqui hoje é mostrar que a madeira, ela tem baixa condutividade térmica, e essa propriedade, ela é afetada pelas variáveis composição química, temperatura, umidade e densidade. Ela tem baixa difusidade térmica, sempre em relação aos materiais, tá, pessoal? Então, ela tem baixa difusidade térmica e sofre influência direta aí, majoritariamente, da temperatura que esse material será submetido, né, que essa madeira será submetida. Tem um alto calor específico, e esse calor específico é dependente das variáveis temperatura e umidade, e tem uma baixíssima expansão térmica, sendo essa propriedade aí influenciada pelas variáveis temperatura e a variável densidade também, né, a densidade da madeira. Então, pessoal, para finalizar, eu espero que tenha contribuído, né, com vocês, principalmente em termos teóricos, que é o que me cabe aqui hoje. Eu estava conversando com o Fernando, né, e eu falei que eu não, durante minha graduação, eu entendo essa lacuna que vocês têm em termos de propriedades não convencionais da madeira, porque eu também não tive isso na minha graduação, né, lá na UESB, infelizmente a gente também não tem esse contato mais aprofundado dessas propriedades, tanto a térmica, quanto a elétrica, quanto as acústicas, né, então eu agradeço o convite, tá, Fernando? Eu acho que tem sido um dia muito, muito proveitoso, né? Se tornou mesmo um evento. Eu falei com ele, eu estava programando uma apresentação e do nada virou um evento, e que isso mostra, né, como nós podemos utilizar ao nosso favor aí a internet, né, como meio de difundir cada vez mais conhecimento, cada vez mais contatos, e é isso aí. Eu agradeço, né, pela oportunidade e eu espero